Olá pessoal, Arley FCD Filmes. Hoje eu estou aqui com uma pessoa fantástica, um cara que eu admiro muito. Ele é simplesmente uma autoridade na língua portuguesa. Meu grande amigo, professor Silvio Augusto. Professor, fala aí para o pessoal quem é essa lenda. Primeiro, agradecer a oportunidade, Arley, de poder compartilhar com estes que estão nos assistindo, né, de maneira tão carinhosa e atenciosa. O professor Silvio, ele é uma pessoa dedicada à educação já há alguns anos, e a nossa história ela surge exatamente com a necessidade de fazer com que o conhecimento não seja uma particularidade de alguns, mas que seja uma extensão a todos aqueles que puderem desfrutar desse bem tão maravilhoso que é a educação. Professor, eu sou suspeito, né, em falar porque eu admiro você já há muito tempo. Eu sou seu fã, você sabe disso. Já fiz curso com você de ah, o nome do curso que a gente... Aperfeiçoamento Aperfeiçoamento linguístico. linguístico, exatamente. Quero fazer de novo, porque toda hora a gente vai ter que evoluir, né? Tranquilo. Professor, eu acho que o mais importante hoje é a gente saber de você por que, enquanto todo mundo queria ser advogado ou médico, você brigou e quis ser professor de língua portuguesa. Explica aí para o nosso público por que você teve esse insight, né? Bem, é, a língua portuguesa ela me perseguiu, tá certo? Porque desde muito cedo na minha família, né? A minha família tem outros professores também, né? Minhas irmãs professoras e professoras de ensino, educação infantil, e eu via, né, da parte também, inclusive da minha mãe, que também foi uma educadora, essa dedicação em querer fazer com que as crianças pudessem ser alfabetizadas. E para vocês terem ideia, a cozinha da casa dos meus pais, né, a cozinha da casa dos meus pais era uma sala de aula. Havia uma lousa na parede da cozinha da casa dos meus pais. Então, quando não estávamos em família, né? Então a minha mãe educava, né? Alfabetizava crianças carentes. Então, assim, a minha casa era uma escola, né? A cozinha da minha casa, da casa dos meus pais, era uma escola. Então eu tive a primeira inspiração dentro de casa, né? Da parte da minha mãe e, por conseguinte, também das minhas irmãs que eram professores. Nós brincávamos, quando crianças, brincávamos de dar aulas. Você imagine que brincadeira saudável, né? Era por aí. Professor, isso é fantástico, né? Porque assim, a gente estava até conversando um pouquinho antes que hoje as crianças não têm mais essa cultura, né? Essa vontade, esse desejo de ser professor. Quando você me conta, me fala sobre essa esse seu espelho, né, que foi a família, Sim. você acha, professor, que hoje, não vou dizer a família, não vou dizer a família, mas o próprio contexto que as crianças vivem, de internet, de celular e tudo isso, você acha que isso afasta um pouco a criança dessa linha que é lecionar, que é o professor? A gente observa uma vida hoje muito digital, né? Uma vida em que as pessoas não param, né? Não existe aquela coisa da consulta a alguém, a consulta a um livro. Isso tem Sim. se tornado cada vez mais raro. A consulta hoje é o Google, né, professor? Exatamente. Você tem uma dúvida e você de repente ali naquele imediato momento você já tem a resposta. Então essa busca por querer encontrar uma resposta de alguém que esclareça, que olhe nos seus olhos e diga o que você realmente precisa ouvir, é muito raro. Então, a figura do professor é uma figura que é personalizada, é uma figura humanescente, na verdadeira acepção da palavra, ou seja, busca-se no trabalho do professor aquela relação humana e não um aparelho falando, né? Então Sim. essa sensibilidade que é humana, ela precisa ser resgatada.
Daí se dizer que a figura de um professor nunca vai deixar de existir porque ele é insubstituível. Sim, Né? sim. Mas aí a sua pergunta foi como é que surgiu, né, esse desejo de ser professor. O seu desejo básico, né? Assim, como é que surge o desejo de um professor ou de ser professor num tempo em que as pessoas queriam e querem ser assumir outras profissões completamente diferentes. Sim. Então, já lhe falei sobre a questão da inspiração familiar. Correto. Mas o tempo se encarregou, né, de fazer com que esse desejo não se limitasse apenas a uma situação de momento. Né? Então, o que é que ocorreu? Num determinado momento, a minha inspiração ela passou para dentro da sala de aula. Sim. Né? Eu, aos 10 anos de idade, portanto, há pouco tempo, né? Pouquíssimo tempo. Estamos juntos nessa, professor? Pouquíssimo tempo. Então, aos 10 anos de idade, eu tive uma professora chamada Maria Carlos, professora de ciências, ainda no colégio, hoje colégio estadual, na época era Instituto Padre Monte, na Ribeira, certo? Natal, Rio Grande do Norte. Poucas pessoas conhecem, hein, professor? Pois é. Então, mesmo sendo ontem isso. Sim. Pois é, então nessa ocasião, nesse período, eu fazia a 5ª série, né? Certo? A professora, ela ministrava as aulas dela com as cartelinhas, né? Que era a sequência das aulas dela. Sim. E o que é que ocorreu? Ela, certa vez, disse: Silvio, você poderia escrever a aula de hoje no quadro? Sim. Ela certamente já tinha visto alguma coisa da minha letra, que é uma letra Isso, organizada. você tinha 10 anos? 10 anos de 10 idade. anos. Então, uma criança, né? E ela disse... Aí eu escrevi a matéria da fichinha que ela havia preparado na lousa, né? E ela disse: você vai ser o meu auxiliar aqui. Olha aí, responsabilidade. Responsabilidade. Né? Então, resultado, toda vez que eu tinha aula da professora, né, de aula da professora, eu já estava ali a posto. Pegava o giz, pegava a fichinha dela e escrevia em meio quadro, né? Até porque eu era pequenininho, né? Então em meio quadro a matéria era exposta. E eu comecei a gostar dessa brincadeira, sabe? De ser auxiliar dela. Né? Então, assim, na verdade, a sua professora, nesse momento, ela... Foi visionária. Ela deu um gatilho ali que... Foi, que importantíssimo. Legal, né, professor? Hoje, na verdade, eu acho que os alunos, eles... acho que não tem esse... Não sei, né? Mas eu acho que não tem mais esse contato íntimo com os professores. Íntimo que eu digo assim, de realmente você respeitar, de ter aquela proximidade, tudo. Sim, assumir responsabilidade. Exato, né? Porque é igual na educação à distância. Hoje mudou, né? Então, assim, para você reter a atenção do aluno é mais complicado, né? Porque você briga com o WhatsApp, Facebook. Competição, né? Tudo, você compete com tudo. O professor da mesma forma. Imagina você estar na sala de aula competindo com celular, com tablet, com tudo isso. Sim. Então é mais difícil hoje, eu acho, que haver essa faísca, né, de interesse do aluno pela profissão. Mas você pode me provar o contrário, professor. Vai lá. Você que está dentro do métier dando aulas. Com certeza. Essa professora, a professora Maria Carlos, né, eu não sei se ela ainda vive, porque já faz algum tempo, mas assim a contribuição que ela me deu, né, para que eu tempos depois pudesse ver na profissão de professor uma vertente que hoje e já há tantos anos é a minha vida, né? Sim. Muito grande. E isso aos 10 anos. Você imagina... Aos 10 anos. Isso foi aqui em Natal, professor? Em Natal, né? Sim, em Natal, na Ribeira. Na Ribeira, tem razão. Né? Então, pessoal, deixa eu só dar um recado aqui, ó. Qual é o nome da professora? Professora Maria Carlos. Se você conhece a professora Maria Carlos, que deu aula no Instituto Padre Monte, na Ribeira, por favor, entre em contato conosco para a gente passar o professor Silvio. Acho que é importante esse encontro deles, hein? Seria fantástico.